Então, eu acho que a gente passou tanto tempo no Brasil com essa cultura de demitir técnico toda hora, que a gente criou uma geração muito grande de técnicos muito ruins, que estão vivendo e montando seus trabalhos para pão para hoje e fome para amanhã, né? Assim, vendendo almoço para comprar janta, para mudar a expressão um pouco. Mas que são técnicos muito imediatistas, que querem ganhar de qualquer jeito. E eu acho que quando você faz qualquer coisa de qualquer jeito, você tende a fazer mal. Os técnicos brasileiros, acho que eles não sabem muito bem o porquê. Não sabem o porquê que eles ganharam, não sabem o porquê que eles perderam. Eles sabem que é importante ganhar qualquer jogo de qualquer forma possível para ele não ser demitido na segunda-feira. Então isso fez com que os nossos técnicos sejam muito incompletos. Os técnicos brasileiros são ruins. Eu acho que os clubes que têm condição estão buscando os técnicos fora, porque a gente já zerou os técnicos brasileiros. Já passamos por todos. Nenhum deles tem consistência suficiente para fazer um trabalho com início, meio e fim. De vez em quando algum dá certo aqui e ali. Para mim, o mais consistente de todos é o Cuca, porque já tem muito tempo. Não é porque ganhou tudo esse ano, porque teve vários anos que ele não ganhou nada. Mas assim, tem times reconhecíveis. A gente sabe como os times do Cuca jogam. O Alberto Valentim chegou na final da Copa do Brasil com o Atlético Paranaense depois de peregrinar 2 meses em cada clube. Acho que ele rodou, tirando o Flamengo, em todos os clubes do Rio. E acho que algumas vezes até eu tenho essa impressão. Não sei se é porque ele está toda hora saindo de um lugar e indo para outro, mas eu tenho a impressão que ele rodou por todos os clubes do Rio, tirando o Flamengo algumas vezes. E por aí vai. E por aí vai com todos os outros. São técnicos pouco reconhecíveis, com trabalho pouco reconhecível e que não sabem o porquê eles ganham e o porquê eles perdem. Se a gente assiste qualquer jogo de futebol daqui, e eu não vou nem colocar os grandes times, porque aí é uma sacanagem comparar com os grandes times, né? Porque o grande time vai lá, precisa de um segundo volante. Os caras gastam 80 milhões de euros no melhor segundo volante que exista no mercado, e aí fica muito mais fácil de trabalhar. Se a gente pega times médios, você vê um time médio jogar na Europa, ele pode não jogar bem, mas você sabe ao que ele tá jogando, o que aquele time tá querendo fazer dentro de campo. De vez em quando eu escuto a rádio vendo futebol brasileiro, e eu fico vendo o trabalho que Panzi, que o Léo Figueiredo tem de analisar os jogos. Porque, cara, parece jogo de tênis. É bola pra cá, bola pra lá, bola pra cá, bola pra lá, bola pra cá, bola pra lá. E de vez em quando ela bate numa rede e todo mundo comemora. É uma barbaridade como os jogos do Brasil são ruins, como os técnicos são ruins, como os times jogam mal, jogam a qualquer coisa. E aí, de vez em quando, eles têm mais sucesso, aí depois eles têm mais fracasso, aí eles passam um mês sem perder, depois eles passam um mês e meio sem ganhar. E por aí vai. Acho que tá mais do que certo quem sai para buscar técnico. Desde que tem um perfil também, né? Se você sai do que você vinha jogando com o Cuca, você passar para Eduardo Berizzo, é jogar uma coisa completamente diferente. Pelo menos o Berizzo que eu vi aqui no Celta de Vigo, no Sevilha, jogava alguma coisa completamente diferente que faz o Cuca. Agora, Jorge Jesus, Carlos Carvalhal já fazem um plano de jogo mais parecido. Quando você tem a primeira pergunta, o que a gente quer fazer? A partir daí você contrata um técnico que tenta fazer aquilo que você quer. Aí você está respondendo perguntas certas. Primeira coisa é como queremos jogar, que técnico nós vamos ter para jogar dessa forma e que jogadores nós vamos ter para jogar dessa forma que o técnico quer. Porque é um outro problema também. Você tem um técnico que quer jogar no ataque e só tem jogadores de defesa, jogadores com pouco manejo de bola, que ocupam um pouco o campo de ataque, isso não vai dar certo. Mas eu acho que está mais que certo quem puder buscar técnico fora, porque, que me desculpem os técnicos brasileiros, mas em sua grande maioria, eles são muito abaixo dos técnicos que eu vejo trabalhando por aqui. E internacionalmente falando também, ô Simões, a quantidade de técnicos brasileiros que trabalham em equipes de médio alto nível, nem para contar nos dedos eu acho que dá, né? Porque o mercado internacional se oferece pouco aos técnicos por aqui. Mas eu concordo com a análise do Marcelo no seguinte aspecto. O nosso ambiente, a maneira como a gente pensa e trabalha futebol, acabou dando pouco tempo também, e parte disso também é culpa dos técnicos. Mas, de um modo geral, acredito que a maior parte do problema não é por culpa deles. O ambiente, a emergencialidade, não sei se existe isso, mas o caráter emergencial que se tem a todo momento de ganhar, tem que ganhar hoje, tem que ganhar quarta-feira, tem que ganhar no sábado, às vezes tem que ganhar na quarta e na sexta, né? Porque o calendário existe que você joga quarta, sexta e domingo, em alguns cenários. Também dá pouca oportunidade para que alguns profissionais consigam se desenvolver. E já passou da hora do nosso calendário, da nossa confederação, dos nossos organizadores trabalharem um pouco também em prol de que o nosso futebol se desenvolva, né? Porque tá chegando no nível que não tá tendo para onde correr a não ser para os mercados fora daqui.
Olha, o Cirilo, eu acho que dentro disso que o Beckler falou, eu queria até antes de fazer uma análise, eu queria até saber do Beckler, tirar uma curiosidade de como funciona no futebol europeu, se é uma coisa parecida. A gente está tendo a Copa São Paulo agora, por exemplo, né? A Copa São Paulo, que é o torneio mais tradicional de base que a gente tem no país. Ô Beckler, a rotatividade dos jogadores da base é muito grande, que às vezes o moleque tem 18, 19 anos, já passou por 4, 5, 6 clubes aí na Espanha ou no futebol europeu? Não é tanto não. Normalmente ele fica mais tempo, faz a formação. Transferência. Pois é, durante a formação, 1, 2 transferências no máximo. Mas assim, não é o cara que sai do Barcelona, vai para o Real Madrid, aí ele vai para o Sevilha e acaba virando jogador de profissional no Atlético de Madrid. Ele sai de um timezinho de bairro, vai para outro, até pintar num grande. E ou ele fica nesse grande, ou ele vai para um outro médio para terminar a sua formação. Mas pingar de clube grande em grande, isso não acontece aqui não. Ah, entendi. Porque no Brasil isso é uma farra. E isso tem muito a ver também com a questão do treinador. Tá? A gente não está tendo a maturação dos nossos treinadores. Porque dentro desse perfil, inclusive, que o Beckler colocou, no Brasil, a gente não quer mais técnico. A gente quer salvador da pátria. Então, a gente pega treinadores, por exemplo, que aí eles eles são, às vezes, auxiliares, aí já começam a ser treinador de um time principal. Vamos pegar um exemplo, e eu nem acho que ele seja um desastre como treinador, não, fez até um brilhante trabalho agora na Série A do Campeonato Brasileiro e salvou o time dele. O Jair Ventura, por exemplo. O Jair Ventura, ele estava vivendo um processo de amadurecimento, ele já virou treinador da primeira instante do futebol brasileiro porque dirigiu o Botafogo. Entendeu? Ele não amadureceu. Eu acho que isso é muito importante. É muito raro quem começa de cima, sabe? E o treinador brasileiro, ele não está tendo esse processo de amadurecimento no cargo, na profissão. Tá? Eu acho até que mais importante a CBF tem a Escola Brasileira de Futebol, não é isso? Tem os cursos de treinadores. Agora tá com a CBF Academy, né? Exatamente. Tem uma turma lá que tá fazendo agora a licença pro esse início de ano agora. Da licença pro. Eu acho que esse processo aí, a gente pode pegar um exemplo de um cara que, pelo que eu estou percebendo, está querendo fazer isso, o Alex, comandando o Sub-20 do São Paulo. Da base, você passa para um time pequeno, médio, joga um campeonato estadual, porque o Brasil, a pressão é diferente. Justamente, vocês lembram que eu falei lá atrás do tricampeonato mineiro do Atlético? A gente tem uma cultura de futebol diferente do resto do mundo. Porque como nós somos um país continente, o nosso futebol, ele foi criado com os campeonatos estaduais. E aí, diante dessa cultura, a gente tem um número de grandes clubes que país nenhum do mundo tem. Porque você tem os grandes do Pará, você tem os grandes da Bahia, do Ceará, do Piauí, de Minas Gerais, de Pernambuco, de Goiás, entendeu? E esse torcedor, ele foi criado com o time dele ganhando muitos títulos. Por quê? Porque tinha um campeonato estadual. Então vamos pegar o Campeonato Mineiro de 1915, a primeira edição. A primeira edição de Taça Brasil foi em 1959. É quase um século de distância, é quase meio século de distância. Aí já tinha formado que o Atlético, o Cruzeiro, a América, você pega em Pernambuco. Então, a pressão é muito grande, é o que você disse. Cria essa história do torcedor do Bahia, o time se apresentar e colocar lá, subir é obrigação, ganhar uma taça é obrigação. O torcedor do Corinthians invade CT, o do Flamengo, o de todo mundo. Porque os grandes títulos, que é o que todo mundo quer, a gente tem 4 na temporada. Sendo que cada time briga por 3, porque é Sul-Americano ou Libertadores. Copa do Brasil e Brasileirão. Só que nessa lista aí, de 3 títulos possíveis, tem torcida de 30, 40 times achando que é obrigação ganhar um desses 3. E aí cria esse cenário de uma pressão sobrenatural em cima do treinador, e isso interfere diretamente na formação do treinador, na qualidade do trabalho dele. E a gente pega hoje, qual é o grande treinador da geração atual no futebol brasileiro? A gente não tem, porque o Cuca já vem de treinador lá de 2004, ele já dirigiu o São Paulo, 2003 no 16, Goiás. 17 anos o Tite, 2001, ganhou a Copa do Brasil com o Grêmio. Qual treinador a gente revelou? Não revela, simplesmente porque os novos treinadores vivem um processo, por exemplo, do Alberto Valentim, que o Beckler falou, de 2 em 2 meses, eles estão pulando de